Você está investindo em Urubici. A nossa serra é um dos lugares mais lindos do Brasil, porém é um lugar que ainda está muito carente, falta opções. Por mais que você faça uma ponta de um hotel, aí falta um bom restaurante, aí fecha um restaurante, falta um café da manhã. Enfim, esse é um movimento que está acontecendo e que é prioridade para o nosso turismo. Não sei se você concorda comigo. Então, é assim, eu posso falar um pouco mais de Urubici, que agora eu conheço um pouco mais, estou mais envolvido, né? Urubici, na realidade, é um lugar a ser desbravado, né? É um lugar belíssimo, né? A gente está percebendo que tem assim, um certo desenvolvimento, algumas pessoas estão começando a investir, mas até a gente sempre comenta, né? Se você passar um final de semana no Urubici, numa sexta-feira à noite, embora no domingo, você acaba não conhecendo todos os pontos turísticos. Isso é bom? Isso é muito bom, né? Então, assim, existe um potencial muito grande, mas um potencial a ser explorado, né? Então, quando a gente pensou em montar a questão do resort, tanto para turista quanto para alunos, nós criamos toda a estrutura para poder receber, né? Desde alimentação, estadia, dormitórios, toda a estrutura. E lógico, a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Que talvez com o desenvolvimento vá acontecer de uma Existe forma... um bom diálogo dos empresários hoje com os comandantes, com o governo de Urubici, por exemplo? Sim, né? Nós tivemos um apoio muito grande, né? A cidade nos recebeu muito bem, né? Nos deu um apoio interessante lá. E também é uma troca, né? A gente está abrindo um outro empreendimento, vai gerar emprego e a gente está fazendo, na realidade, uma troca, né? Com o Urubici, conhecendo um pouco mais a realidade, né? Que é uma região assim de beleza natural, né? E é onde, na realidade, a gente tentou mesclar o conforto de um resort e, ao mesmo tempo, o contato com o verde, com a natureza, com os rios, com as nascentes, com os animais. Bom, você que ligou a sua televisão agora, nós estamos conversando com o professor Jairo Palma, ele está investindo na Serra Catarinense, e você está lidando com dois públicos totalmente distintos, diferentes, de gerações diferentes, que é o jovem, o adolescente, que vai em busca de aprender através da ecologia, né? E com o hotel, resort, que já traz um público bem definido e que já teve a sua educação totalmente fundamentada. Quem é que lida melhor com a ecologia, com o contato com a natureza? Eu acho que os dois, né? Acho assim, quando a pessoa tem uma opção para se hospedar, né, lá no Eco do Avencal, eu acho que ele já tem uma certa noção e vai buscar realmente a questão da natureza. Esse contato com o frio, o contato com a natureza, o tirar o leite da vaca, o passear a cavalo, né? Então ele já está indo buscar. E as crianças, de certa forma, eu acho que é um processo um pouco inverso. A gente desbrava um pouco, né, um contato que na sala de aula a gente vê através dos livros, através das apostilas, através de uma certa teoria, e lá ele descobre um conhecimento empírico, né? De certa forma ele vai lá e vai descobrindo aos poucos como é que as coisas funcionam. Por mais que ele coma o pinhão, né, a partir do ponto que ele chega ali e vê a extração do pinho, né? Aí ele chega, olha, vê uma araucária, como que se reproduz, como é que funciona a gralha azul. Então, assim, todo aquele processo para ele volta para lá com... Ele tem um conhecimento, mas ele tem um contato com a natureza e o conhecimento dele se torna muito mais duradouro. Esse contato que você está falando exatamente da prática. Eu sempre fui um mau aluno no colégio, sempre tive notas muito complicadas e dei muito dor de cabeça para os meus pais. Cheguei a ficar em segunda época, por exemplo, em uma matéria como História. Entretanto, uma vez que eu fui a Porto Seguro, um menininho de 7 anos me deu uma aula de História naquele movimento que acontecia em Porto Seguro. Ou seja, tudo que eu demorei 3, 4 anos para aprender no colégio, naquela aula maçante que era dentro da sala de aula, um menino de 7, 8 anos me ensinou a prática, todo o descobrimento do Brasil. Por que não levar mais os alunos para a prática? Qual é a dificuldade que a escola tem de sair da sala de aula, daquele método que ainda é cansativo, e levá-lo para o lugar da prática, seja em história, geografia, ou até, por exemplo, em administração e conhecer empresas. Qual é a dificuldade que a escola tem e se isso já acontece também nesse movimento da nova geração de ensino? Eu acho assim, hoje uma grande parte das escolas já começou a fazer esse trabalho. Faz esse trabalho, tira o aluno de sala de aula, tanto é que a necessidade de se criar o Eco do Avencal foi exatamente por isso, né, da falta de espaço que as escolas pudessem levar esse aluno. Mas eu acho que na realidade é uma junção de duas coisas. Se você parar para pensar, a educação ainda tem uma visão muito antiga, né, como você citou. Né, de repente você teve uma dificuldade no colégio e hoje você é uma pessoa de sucesso.
né? Então o aluno não necessariamente que tem que tirar 10 na sala de aula, ou tem que tirar o A, o B, o C, o antigo, e esse aluno é um bom aluno ou um mau aluno. A gente tem exemplos, por exemplo, de esportistas, de músicos, de pessoas que têm um potencial imenso e de repente na escola foram alunos ruins, tiraram notas ruins. Então assim, é a ótica que você enxerga a educação e enxerga esse aluno, que todo mundo tem um potencial, mas é complicado quando você aplica uma prova para ele, dá uma nota de 0 a 10 e põe todos os alunos dentro de um mesmo patamar. Isso também trabalha com a autoestima e baixa estima do aluno. E aí, assim, isso funciona quando você leva o aluno para a prática. Quando você entende a funcionalidade de um processo todo, você começa a compreender as coisas e grava aquilo, e se interessa por aquilo, e vai atrás daquilo. Então, assim, quando nós montamos um dos projetos, na saída do lago, ele tem uma série de engrenagens de madeira, aí ele gira uma correia, que gira um dínamo, que gera uma pequena corrente elétrica que acende uma cidadezinha, que é uma maquete. Então, quando o aluno vê aquilo, ele entende todo o processo da energia elétrica, ele vai lá, ele põe a mão, ele monta, é o lúdico para ele. Se você pegar isso, colocar dentro de uma apostila, passar através de um quadro negro, dentro de uma prova, aí se torna, nós montamos uma tabela periódica gigante para o aluno, totalmente interativa. Aí você pega uma tabela periódica, aquele monte de número de carbono, de átomos, aquela coisa, se torna maçante. Mas aí, por outro lado, aquilo se torna lúdico. Para onde que eu utilizo esse elemento? Esse é o grande desafio do ensino, do futuro do ensino, transformar a aula mais prazerosa e mais fácil de assimilar? Mas, com certeza. Eu tive esse desafio na minha matéria, né? Literatura é uma coisa assim, complicada de se dar aula. Por quê? Porque o aluno às vezes tem uma dificuldade de ler, principalmente hoje, né? Está todo mundo ligado no computador e videogame. Eu até brinco com os alunos, né? Na minha primeira aula eu faço uma colocação de... Quando você entra e fala da aula de literatura, todo mundo já faz aquela cara, né? Então, assim, você tem que primeiro transformar a informação em algo interessante para ele e depois você começa a passar o conteúdo. E a literatura é uma coisa que o jovem precisa gostar de ler, precisa gostar de se apaixonar por histórias. Porque assim, eu acredito muito assim, a forma que se dá a literatura que encanta o aluno ou não. Então assim, acho que em todo momento você tem uma literatura para aquele aluno, né? Então se você pegar uma literatura clássica, você pegar um aluno de 10, 11, 12 anos e obrigar esse aluno a ler o Ateneu, ele lê 10 páginas e nunca mais quer ler nada na vida. Então assim, se você der um livro interessante para ele ler, dentro de uma sequência toda, ele vai ler aquilo ali, depois ele vai curtir, e aí você vai inserindo todo um processo, né, pedagógico que existe dentro da literatura, mas você foi lá e cativou.